Venha a este lugar nesta hora. Nós queremos te glorificar, porque nós reconhecemos a autoridade que o Senhor tem dado ao pastor Felipe, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que é, Senhor Jesus, um instrumento do Senhor, ó Pai. E por isso, Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, com os nossos corações abertos para receber, ó, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, ó Pai, nesta noite para nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Senhor, irmãos. Amém. Daniel, ajuda ele aqui. Amém? Crianças passaram. Eu esqueci, pastor. Agora a salinha. Vai lá, irmão. Vai deixa ele levar, porque se eu for, ele vai fechar. Crianças, amém? Elas sejam ministradas ali. Tá, foi que eu vou passar. Amém, gente? Amém. Quem está feliz por estar aqui? Eu vou perguntar de novo, tem gente que nem levantou a mão. Mas quem está feliz por estar aqui nessa noite? Você tem muitos motivos. O primeiro motivo é que a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3, permite dizer nome do Senhor, ele se faz presente. E aqui eu acho que nós somos mais de 2, mais de 3. Isso significa que ele está presente. Então, onde ele está presente, milagre, cura, libertação, tudo chama né? Então, Deus tem algo para nós. Ele já está fazendo. Né? Ele já está ministrando no nosso coração. Né? Coloque a mão sobre o ombro de quem está do seu lado e fala assim: melhor esse rosto seu aí. Melhor esse rosto seu aí. Para a casa do Senhor. Amém? Amém. O Celso conseguiu me constranger aqui agora. Ele falou tanta coisa. A gente, né? Constrange, né? O Celso começa a falar o nosso povo. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e Celso, agradecer pela confiança, pelas palavras que foram bênção, mas constrangeu, viu? Constrangeu. A fora verdadeira. Obrigado. Como a irmã Sabrina falou do Vinho do Reino, nós contribuímos já há 5 anos com o trabalho do carnaval na praia de Piratininga. Já há 5 anos que nós estamos ali liderando uma das partes daquele evento, na área da adoração. E no carnaval agora vamos estar ali novamente. Então, queria que os irmãos tivessem oração, porque não é fácil, né, gente? É o principal da nação brasileira, porque o carnaval não é algo só de Niterói nem da região oceânica. O carnaval é algo do Brasil. Então, é o principal. Sabemos que o Brasil é conhecido como um país de carnaval, também como um país de futebol, mas o carnaval tem muita prostituição na nossa nação, muita coisa acontece, muita morte. Então, levantar um altar de adoração nesse dia de carnaval para nós foi um desafio. Mas já há 5 anos Deus tem feito grandes obras e já temos mais de 300 pessoas convertidas. E pastores, igrejas, pessoas sendo restauradas. Mas é um desafio, gente, não é fácil. Hoje eu recebi a notícia de que o caminhão com o gerador que faz o som foi roubado. E aí a gente já entrou em guerra de novo. Batalha, já estamos aqui em oração, a equipe está toda em oração, porque não é fácil. Né? Sabemos que pessoas naquele tempo ali serão libertas, o inimigo não quer. Posso imaginar algumas dificuldades que você encontrou para estar aqui hoje nesse culto também, porque toda vez que nós vamos tratar de um assunto como libertação, o inimigo não quer que sejamos libertos. Né? Esta obra é uma obra muito difícil. Libertação não é fácil não, libertação é algo muito difícil. Porém, sabemos que Deus vai nos dar a vitória. Então esteja orando por nós, em nome de Jesus. Se os irmãos não forem viajar, não tiverem culto em suas igrejas, estão convidados para estar com a gente lá na praia. Vai começar sábado, vai ficar sábado, domingo, segunda, terça, 8 horas da noite, adoração, palavra, e vai ser um tempo muito tremendo. Não vai pro bloco não, a gente vai para lá, tá? Será um prazer recebê-los lá nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando ele também falou na peleja que nós estamos passando, eu queria explicar, Deus nos deu uma direção já há um bom tempo, né? Nossa igreja jovem, bastante jovem, né? Deus tem nos agraciado com essa
com essa possibilidade de ministrar muitos jovens. E nós, ano passado, estávamos num templo e eu aprendi com algumas coisas que eu já cometi de errado na minha vida como pastor. Eu aprendi a não cometê-las novamente. E uma das coisas que eu cometi no passado como pastor errado era de, só porque a gente tem dinheiro ou recurso, a gente vai, compra, a gente vende, a gente aluga, a gente faz, né? Pedirmos a direção de Deus das coisas quando nós não podemos fazer é fácil, irmão. Porque quando a gente não pode fazer algo, a gente pede a direção de Deus, é fácil. Eu quero ver você pedir a direção de Deus podendo fazer. Você pode comprar, mas aí você para e pede a direção de Deus. Geralmente quando nós podemos comprar, nós não pedimos a Deus a direção, nós vamos lá e compramos. Então pedir a direção de Deus quando está tudo ruim é fácil demais. Eu quero ver a gente pedir a direção de Deus quando tudo vai bem. Quando você pode comprar, quando você pode vender, quando você pode fazer, saber se é isso que Ele quer que você faça. E eu aprendi isso da maneira mais difícil como pastor. Fiz coisas que não era para fazer em relação a isso. E aí de lá para frente eu aprendi uma coisa: só vou mudar de endereço quando Deus falar e para onde Ele quiser que eu vá. E aí eu chamei a igreja toda agora, a igreja cresceu um pouquinho mais, ficou algumas coisas precisando de um espaço. E aí quando nós fomos sair dali, eu falei para a igreja: nós vamos orar e vamos pedir a Deus, para Deus nos direcionar o caminho que Ele quer que vamos seguir. Amém? Diga para o irmão do seu lado: você pode fazer. Pode deixar Deus fazer. Pode deixar Deus fazer. Qual que você quer? Responde qual que você quer. Qual que você acha que é o melhor? Qual que você acha que é o melhor? Deus fazer. Deixar Deus fazer. Com certeza. Deus fazer. Olha para quem Deus fala assim: ó, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Amém? Amém. Só que é o seguinte: com Deus fazer tem uma coisa que você precisa aprender. Vamos lá pelo Espírito já. Duas coisas que você precisa aprender quando você decide Deus fazer. Primeiro, o tempo é dele. Primeira coisa, diga para quem está do seu lado: o tempo é dele. Porque se tem uma coisa que nós não temos é paciência. Aleluia. Se tem uma coisa que nós não temos é paciência. Nós somos imediatistas o tempo todo. Por exemplo, Deus usou alguém aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Ou vai me usar, ou já usou o Celso, ou vai usar irmãos, vai liberar uma palavra e Deus diz assim: olha, Deus te chamou para ser um pastor. Aí você acha que isso vai acontecer amanhã. Deus falou que vai libertar o seu marido. Ele pode fazer amanhã? Pode. Você quer para amanhã? Quer. Nós somos assim imediatistas. Mas não foi isso que Deus disse. Quando a gente decide entregar as coisas na mão de Deus, a primeira coisa, o tempo é dele. Diga para o irmão do seu lado que está olhando meio estranho assim, fala para ele: o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Fique claro isso. Depois, segunda coisa que eu aprendo: a maneira é de Deus. A maneira é de Deus. O tempo é de Deus. E a maneira também é de Deus. Aleluia. Não vai poder ser do seu jeito, vai ter que ser do jeito dele. Lá. Só a irmã que está falando aleluia, amém? Deixa essa para a irmã. A maneira é de Deus e precisa ser de Deus. Davi aprendeu isso da maneira mais difícil. Diz a palavra de Deus que Davi queria pegar a arca e trazer para Jerusalém, e ele foi lá, pegou a arca. Bonito. Quem que não quer a presença de Deus? Davi cheio de motivação legal, Davi com o coração bom: vamos trazer a presença de Deus, né? Vamos trazer a arca, vamos lá, vamos adorar, vamos exaltar. Foi lá, pegou a arca da aliança, trouxe. Só que ele fez e trouxe a arca da maneira errada. A Bíblia fala que a arca era para ser carregada nos ombros de um sacerdote. Davi colocou a arca nos bois. Então uma coisa que a gente precisa entender: que o tempo de Deus vem acompanhado com a maneira de Deus. Não dá para fazer a coisa certa da maneira errada. Diga para o irmão do seu lado: fazer a coisa certa da maneira errada é fazer errado. Fazer errado. Eu vi um amém. Amém. Se saiu só se você amém. Amém, gente? Amém. Então, se você decide entregar as coisas para Deus, a gente ora assim, falando: Senhor, toma nas tuas mãos. Amado, quando você fala toma nas tuas mãos, vai ser no tempo dele e da maneira dele. Um outro caso muito interessante
com Deus foi em relação a Abraão. Deus chamou Abraão e falou assim: você terá um filho, o seu filho vai nascer de Sara. Eu te pergunto, Abraão esperou? Esperou? Quando a gente não espera, a gente gera um Ismael. Ok? Quando você não espera aquilo que Deus tem para a tua vida, você gera um problema. Porque segundo a história, segundo a palavra, segundo a teologia, segundo o que nós estudamos, Ismael gerou os ismaelitas. E só para pular alguns anos para frente, alguns milhares de anos para frente, para quem não sabe, os ismaelitas hoje são um povo que a gente tanto vê na televisão, o Islã. A descendência de Ismael está aí até hoje brigando, matando, e nós chegamos na televisão dizendo: esse pessoal tem que morrer. O pessoal tem que morrer, esse pessoal tem que morrer, estou fazendo atrocidade, sim, mas aonde começou? Começou Ismael, presta bem atenção. Suas decisões erradas de hoje vão comprometer toda a sua casa. Meu Deus! Isso é tremendo, Deus. É isso aí. Suas decisões erradas hoje vai comprometer. Muitas das vezes você acha que compromete só você, mas não. Não compromete só você. Não compromete só você, compromete toda a sua casa. Então pense bem nas suas decisões que você tem que tomar. Você não vai comprometer somente a sua vida. Você vai comprometer toda a sua família, toda a sua casa. O Espírito sabe por que já começamos por aqui. Olha para quem está do seu lado e fala assim: disfarça não, está com você. Que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Aleluia. Porque tem gente que fica assim: parece que é para o outro, né? É verdade, parece que é para o outro, né? Não, é para todos nós. É para todos nós. Quem está aqui hoje? Quem está aqui? Quem veio hoje aqui? Então diga para quem está do seu lado: essa palavra é para você. Fala para mim, essa palavra é para você. Presta atenção nas decisões. Fala. Presta atenção nas decisões. Porque as tuas decisões não trarão consequências só para você. E aí todo mundo que sabe, vai ler a palavra do Senhor, vai ver que quando o anjo apareceu, e falou sobre Ismael, a Bíblia fala que Ismael era e seria um povo, uma nação. Apesar de Abraão ter cometido o erro de não ter esperado Deus fazer da maneira que ele iria fazer. Qual era a maneira de Deus para dar um filho para Abraão? Qual era a maneira? Dar um filho através de Sara. Então, diga comigo: Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. Uma maneira. Uma maneira. Amém. Aleluia. Boa essa palavra. Oh, aleluia. Tens uma boca só. Oh, Deus. Tempo e maneira. 1 Samuel, capítulo 17. Em relação ao trabalho musical do CD que o irmão falou, estamos na metade da gravação. Para quem não conhece, nós temos um trabalho de oração simples, mas é de Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 17. Você conhece o texto? Fala sobre Davi. O Espírito Santo pediu para que eu falasse agora sobre isso aqui. Eu vou falar. Eu acredito nisso. A gente espera, né? Quando Deus quer falar, a gente espera Ele falar. Amém? Então Deus tem um tempo e Deus tem uma maneira. E quando a gente está falando aqui de tempo e maneira, o Espírito Santo me lembra Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Só para te lembrar, porque você já conhece essa passagem, é só para lembrar um pouquinho. Os filisteus, versículo 1. Os filisteus ajuntaram-se aos seus arraiais para a guerra, congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram-se e acamparam-se no vale, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, na banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte, da banda da Quem. O vale estava entre eles. Então saiu o arraial filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia graves
trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servo de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Diga comigo, espantaram-se. Espantaram-se. Não, fala com voz de crente. Espantaram-se. Espantaram-se. E temeram. E temeram. Espero que nessa noite você saia daqui revestido de uma coragem espiritual. Aleluia. Tempo e maneira. Tempo e maneira. Essa é a palavra de Deus que o Senhor arde meu coração aqui. Eu quero deixar essa palavra com vocês. Tempo e maneira. Gente, poderia contar aqui inúmeras experiências. Aliás, se eu fosse perguntar aqui, quem aqui já cometeu erros por não esperar Deus falar? Todo mundo vai levantar a mão, né? E quantos aqui creem que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Amém. Então precisamos esperar a vontade de Deus agir na nossa vida. Então, se tratando de paciência, se tratando de maneira, se tratando de tempo, talvez você esteja pensando que já há um decreto negativo sobre a tua vida. De repente você pensando que as coisas não vão acontecer da maneira que Deus falou. Não. É porque Deus tem uma maneira. Deus tem um tempo, Deus tem um jeito de fazer, Deus tem um jeito de agir, e nós não podemos deixar de crer nisso. E Deus, para realizar o que Ele precisa na nossa vida, Ele não precisa de nós. Sabe qual é o grande problema? Quando nós entramos no agir de Deus, nós atrapalhamos Deus. Verdade. Será que um Deus, Criador dos céus e da terra, precisa da nossa ajuda para cumprir propósitos? Precisa, gente? Não precisa. Ele não precisa. Sabe, pensando nisso, eu quero contar um testemunho pessoal. Quando o irmão orou falando sobre a nossa peleja, eu resolvi, em 1º de janeiro, entregar o imóvel que a gente estava alugado. Na verdade, emprestado, não estava nem alugado. Eu resolvi entregar. Por quê? Porque nós tínhamos combinado algo com o proprietário. E eu dei a minha palavra que sairia em dezembro, final de dezembro para janeiro. E eu cumpri a minha palavra. E o pessoal da igreja perguntou: mas pastor, para onde nós vamos? Eu falei: não sei, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. E aquele povo todo, criança, jovem, me senti um Moisés ali, literalmente abrindo o mar. Que é o nome da nossa igreja. Me senti um Moisés, aquele povo todo. Aquele pessoal, aquelas crianças, jovens, adultos e todo mundo ali. E eu falei: dessa vez eu não vou fazer o que eu fiz da outra vez, não. Porque uma coisa que a gente tem que aprender, né, são os nossos erros. Verdade. Sabe, eu tenho dificuldade com um crente que fica caindo na mesma coisa todo dia. Eu tenho dificuldade. Você está me olhando assim meio estranho, não sei se é você, mas você não pode cair no mesmo erro. Diga para quem está do seu lado: você não pode cair no mesmo erro. Então eu tenho dificuldade com isso. Por quê? Porque como pastor, as pessoas chegam para nós, pedem conselhos, pedem direções, a gente dá. Por quê? Porque a gente é mais experiente? Não. É porque nós estamos numa posição que nós conhecemos a palavra, que nós estudamos a palavra, e através da palavra nós conhecemos os caminhos. A palavra nos revela os caminhos que devemos andar e os caminhos que não devemos andar. Então a gente transfere isso para vocês. E nós, quando olhamos vocês, sabemos que algumas pessoas pegam caminhos que nós já sabemos onde isso vai dar. E aí você fala uma vez, a pessoa continua, fala duas, continua, e a gente fica triste. E eu resolvi não mais fazer isso. Eu falei: não, vou esperar Deus falar. Vou esperar Deus falar, vou esperar Deus agir. E aí nós fizemos o último culto ali, dia 31. E o pessoal perguntou: pastor, nós vamos para onde? Eu falei: não sei, Deus proverá. Amém. Pastor, nós vamos para onde? Como é que é assim? Eu falei: não, Deus proverá. E aí então o Espírito Santo colocou no meu coração algo. Primeiro domingo, que foi dia 4 ou dia 5 de janeiro, não lembro. Primeiro domingo você vai fazer um culto na comunidade, onde eu moro. Onde nós moramos. O culto na comunidade, nós vamos fazer um culto lá.
que aí Deus vai prover. E aí fomos então, fizemos um culto, domingo, 6h30, um sol daquele de verão, abençoado. As crianças, jovens, adolescentes, som, pessoal carregando som nas costas, e adoração, palavra, e dança, e pegamos o campo de futebol da nossa comunidade e começamos a fazer um culto ali. E aí houve um manifestar da glória de Deus. É isso aí. Segura essa que eu vou te falar. Daquele culto em diante, Deus me colocou no canto da parede e disse para mim: o que tu quer? Tu quer luxo ou quer almas? E aí, amado, vou liberar uma palavra para você sem querer te ofender. Deus me usa e me leva em vários lugares dessa nação, com misericórdia e graça. Vou lugares, vou igrejas com equipamentos, com templos para 3, 4, 5 mil pessoas ministrar. E vou igrejas pequenas, abençoadas. E sabe o que eu percebo, Daniel, igreja? É que infelizmente a igreja perdeu o foco. Muito obrigado pela tua palavra. Não deixa eu perder não, Jesus. Guarda. A igreja perdeu o foco. Sabe por quê? Porque eu comecei a entender o que Deus fez comigo. Eu comecei a entender que Deus não me levou para morar naquela comunidade há 3 anos atrás à toa. Sabe o que eu comecei a perceber como morador da comunidade? E estou falando aqui de como está a igreja, amém, gente? Amém. Não me interprete mal. Mas eu, como morador daquela comunidade, e eu conheço muitas igrejas, os pastores da região oceânica, todos, a maioria são meus amigos, todos, Centro Evangelista, Pastor Brasil, todos aqui, Pastora Marília, Pastor Debia, todo mundo aqui, Pastor Tristão da Batista, meus amigos particulares, pessoas que a gente conversa, que a gente fala, que a gente conversa algumas, não muito, mas falamos. Temos um acesso de entrar na casa, tomar café. Sabe o que eu falo para eles e falo para todo mundo? É que se eu, como morador da minha comunidade, fosse depender deles para ser evangelizado, nunca seria, porque eu nunca vi eles lá em cima. É isso mesmo. Eu nunca vi. E um certo culto agora, eu estava ministrando um evento aí, grande aí, e eu falei sobre isso. Sobre essa questão, as pessoas não gostaram muito, mas eu não estava falando como pastor, estava falando como morador de uma comunidade. Será que nós vamos precisar trazer as meninas que estão sendo abandonadas lá para dentro da igreja, para elas pegarem o microfone e dizer: igreja, vem me ajudar? Meu Deus! Será que o Brasil, a igreja não está vendo na reportagem tudo o que acontece dentro de uma comunidade? Será que a igreja não sabe? E a igreja está cada vez mais luxuosa, maior, e poucas igrejas na região oceânica têm um trabalho social em cima da comunidade. E aí eu falei o seguinte: é mais fácil vocês me chamarem, quantos convites eu recebo, para poder a pessoa falar assim: pastor, vem aqui orar. O que é? Mas qual é o motivo da oração? Não, vamos orar. Vamos unir os pastores da região oceânica para orar por causa da violência. Porque está sendo um tempo assim difícil, está tendo muita violência. Mas é claro que está tendo violência. Por que a igreja não sobe lá no morro para evangelizar os Meu Deus, aleluia! Verdade, Deus. É a nossa realidade, Jesus. Misericórdia de nós. Ninguém vai, irmão. Igreja. Sabe quando que a igreja começa a sentir a dor? É quando os carros dos membros da igreja são assaltados. É quando os membros das igrejas começam a ser assaltados. Aí vamos orar todo mundo. Mas eu disse o seguinte para lá para o povo lá. E vou falar para vocês aqui. Se a gente evangelizar uma criança hoje, amanhã temos um traficante a menos. É Deus! Se a gente ganhar uma criança hoje, amanhã nós temos um traficante a menos. Deus, Jesus! Então, amado, esta é a palavra que Deus tem me levado para falar. É claro que eu tenho ganho alguns inimigos. O pessoal não chama, o pessoal... Tem uns dois aí que chamam ainda, mas... Faz parte. Por quê? Porque, claro, Deus me levou... Eu estou dizendo, eu estou pregando contra a bênção, o ar-condicionado. Não estou pregando nada disso, estou falando do foco. Com certeza, Deus. O foco. O foco da igreja é almas. É almas. São vidas. É verdade, meu Não Deus. existe igreja para rico, igreja para pobre. Existe igreja de Cristo. Eu não tenho que fazer uma igreja para selecionar. Não posso. Eu imaginei que você me olhar assim mesmo.
Diga para quem está do seu lado, não tem igreja de pobre, igreja de rico. Não tem igreja de pobre, tem Igreja de Cristo. igreja de Jesus. Amém? Esse é o tempo. Por isso nós estamos lá. Sabe o que aconteceu? Fiz o primeiro culto. A glória veio naquele lugar. Aí o que aconteceu? Deus abriu um espaço para a gente. Um espaço lindo, maravilhoso. Um templo. Local, abençoado. Pessoa para lugar, tudo, tal, sei o quê. Levei a igreja lá. Levei todo mundo lá. Todo mundo ficou feliz. Levei os pastores, levei a igreja. Juntamos todo mundo, entramos lá. E um lugar bonito, porcelanato no chão e tal, não sei o quê. Vamos lá, oramos, todo mundo feliz, abençoado. Eu fui para cá. Quando eu fui para cá, Deus falou para mim, não é o tempo. Diga para o irmão ao lado, o tempo de Deus. O tempo de Deus. É de Deus. É de Deus. A maneira de Deus. A maneira de Deus. É de Deus. É de Deus. E aí eu não entendi muito. Falei, meu Deus, tem certeza, Senhor? Tem certeza que é isso mesmo? Deus falou, é isso mesmo. Tem certeza. Está ligando o teclado. Se for Jesus, não atende. E aí nós começamos então, segundo culto, vamos fazer de novo lá. Vamos fazer de novo. Quando nós fizemos o segundo culto, um irmão de uma outra igreja lá, um pastor da outra igreja da comunidade, falou, pastor, a gente pode assistir o culto com vocês aí hoje? Aí ele fechou a igreja dele e vai assistir o culto com a gente, com toda a igreja dele. Glória a Deus, nome, Jesus. É maravilhoso esse Deus. Só tem um detalhe. No final de ano, Deus vai me dar uma palavra. Olha, 2015 para vocês é um ano sobrenatural. Amém, Deus, creio. Cheguei para a igreja e falei na virada do ano, 2015 é um ano sobrenatural. Você só precisa do sobrenatural quando o natural já era. E aí, amados, fizemos 2 cultos ali. Começou. E aí, quarta-feira, o culto de libertação, que a minha esposa, a pastora Luana, ministra, fizemos lá em casa. Na rua, fechou a rua. Gente chegando. E gente vindo. Gente vindo. E foi um culto domingo, foi 2 cultos domingo. Amado, resumindo, já estamos um mês na rua. Já estamos um mês na rua. E sabe o que aconteceu? A gente orando, clamando pela nossa comunidade ali, o tráfico de drogas ali, e aí acontecendo aquelas coisas todas. E aí começou, agora abriu a porta para a gente fazer um culto de rua lá no Morro do Caniçal. E as pessoas se convertendo. E Deus fazendo. E Deus agindo. Eu falei, meu Deus, será que a gente nunca mais vai ter um templo? Deus falou, não, eu quero vocês aqui para ganhar esse pessoal. Aleluia. Nós estamos esperando o tempo de Deus agir. E aí o que aconteceu? A prefeitura, lá tem a associação de moradores, a prefeitura mandou um palanque para o carnaval. Quando eu vi aquele palanque lá, irmãos, falei, Senhor, pelo amor de Deus, carnaval aqui, nós estamos lutando por essa comunidade, estamos brigando, estamos orando, as crianças, nós estamos clamando por essa comunidade. Vai fazer lá um carnaval aqui no palanque dele. Eu falei, não, mas os caras vão fazer um carnaval todo. Passamos, oramos. Quando eu cheguei em casa de um culto, sexta-feira agora passada, minha esposa ficou em casa e quando eu cheguei em casa tinha um recado para mim. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou, olha, o Liel, presidente da associação, quer falar com você. Tá bom, vamos lá, o que houve? Cheguei lá e fui falar com ele. Ele me chamou, falou, pastor, sabe o que acontece? Mandaram um palco para a gente da prefeitura para fazer o carnaval. Mas cancelaram o carnaval. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já dei glória a Deus. Falei, opa, amém. A obra de Deus sendo feita, o inimigo não vai poder tocar nisso aí. Amém. Depois eu falei, pastor, é o seguinte, você quer usar o palco para fazer um culto? Aleluia. Ô, glória! O culto foi lá. Amém. Juntamos 3 igrejas na comunidade. Fizemos um culto lá. Foi um tempo de bênção, uma glória. Deus derramou uma unção no poder. E aí eu fiz o apelo. Quer dizer, nem cheguei a fazer o apelo. Quando eu fiz a administração para encerrar. Alguém bateu no ombro, eu estava no palco deles lá. Alguém bateu no ombro. Chamei o presidente da associação para a gente orar por ele, para abençoar, para que Deus pudesse dar a bênção. E ele veio com o olho cheio d'água, totalmente transtornado pela glória. Totalmente transformado, chorando demais. Ele falou, pastor, eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Isso foi domingo, amado. Hoje é terça. Hoje é terça, isso foi domingo. O presidente da associação se converteu.
Aleluia. Capuri mandou falar do tempo de Deus. E a maneira de Deus. Vai entendendo?